Leitura dos escritos sagrados do livro Arte do Jorei, volume 2. Calor do Jorei. Vem a ser a essência do sol, correspondente ao espírito do fogo, a que denominei Casso. Então, quando essa altíssima temperatura é irradiada para Suíço, queima imediatamente aquelas partículas impuras que se encontram misturadas ao hidrogênio, um dos componentes do espírito da água. Aliás, eu já falei sobre isso anteriormente. Tal processo ocorre da seguinte forma: eu escrevo a palavra luz em pedaços de papel, que são posteriormente acondicionados em pequenos invólucros denominados oricário. Depois, eu os distribuo a todos os que almejam ser um canal transmissor dessa luz, e logo após serem pendurados ao pescoço, Casso, que está sendo irradiado ininterruptamente através de mim, é transmitido para os oricários. Então, quando alguém vai canalizar Jorei, a energia de Casso é transmitida pela palma da mão do ministrante para aquele que desejar recebê-la. Uma simples comparação poderá esclarecer melhor o que acabei de explicar. Seria assim como se o sol espiritual fosse a estação transmissora e eu a estação retransmissora. Os ministrantes corresponderiam aos aparelhos receptores e então, por meio desse sistema, é que todas as partículas tóxicas são destruídas e Suíço, espírito da água, torna-se puro, sendo absorvido posteriormente pelo corpo como uma espécie de soro. E o resultado disso é a cura definitiva da doença, o que também esclarece por que uma dor desaparece rapidamente quando o ministrante direciona a sua mão para o local onde ela se manifesta. Isso se dá porque assim que as nuvens da parte dolorida são eliminadas, a ação curativa se reflete de imediato no corpo físico. Origem das bactérias. O surgimento de todas as espécies de bactérias e doenças contagiosas tem sua origem em partículas tóxicas presentes em Suíço, espírito da água. O que esclarece por que o tratamento ideal para a cura de qualquer doença consiste na eliminação da sua causa, ou seja, na própria eliminação dos elementos impuros contidos em Suíço. É muito importante que todos entendam bem essa minha explicação a respeito da teoria do surgimento e da cura das doenças. Como conclusão, posso afirmar resumidamente que os tratamentos da medicina convencional não passam de métodos de solidificação de toxinas, que até já estavam começando a ser dissolvidas. Por outro lado, o Jorei consiste justamente no processo de dissolução e eliminação das partículas tóxicas presentes em Suíço. Portanto, enquanto os procedimentos médicos procuram preservar a doença, o Jorei chega a destruí-la, quer dizer, ele restitui a saúde. Assim, se fizermos uma análise imparcial, vamos chegar à conclusão de que só pode ser considerada verdadeira a ciência capaz de curar. E daí a razão de eu afirmar que a medicina não é ciência exata. Embora sob todos os aspectos as explicações médicas sejam bem detalhadas, nunca tocam na essência do problema, pois permanecem sempre em plano secundário. Inclusive, muitas vezes, até os próprios médicos chegam a admitir que algumas de suas explanações não correspondem à realidade. São como uma árvore à beira da morte, em que apenas galhos e folhas estão sendo tratados
sem que se tenha noção de que o mal se encontra na raiz. Acho que com esse exemplo vocês entenderam os procedimentos da medicina e da patologia em geral. Em resumo, posso dizer que a medicina, como ciência, ainda se encontra num nível inferior, pois desconhece a essência das doenças. E também faltam-lhe lógica e razão para chegar a atingir um nível mais profundo. Ao contrário, o Jorei atinge o âmago da vida humana, de acordo com uma lógica inquestionável, e por isso é a ciência do futuro, inclusive de nível superior. Como comprovação disso, basta observar que os efeitos surpreendentes do Jorei são tomados pela ciência materialista como algo milagroso. Porém, isso não corresponde ao que ele é. O Jorei cura porque tem lógica. Suponho que todos gostariam de entender bem essa maravilhosa fórmula pela qual a energia de Kaso é capaz de levar, através de mim, milhares de pessoas à cura. Esse é o grande mistério do século XX, mas que só deverá ser analisado em outra oportunidade. Obrigada pela presença de todos. Uma boa noite.